Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Quero vê-los por lá, tá? E o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje? Nós vamos fazer a análise de uma questão que já caiu na Unicamp de 2022, ó, questão fresquinha, sobre o livro Bons Dias, do Machado de Assis. É um livro com uma série de crônicas, uma coletânea de crônicas, 49 no total, e nós vamos ter esse livro novamente em 2023 e por isso quero ajudá-los aqui a entender melhor esse livro e também entender como analisar questões da Unicamp. Como é que será que a Unicamp cobra esse livro? Então, vem pro vídeo. Então vamos para a questão. A Unicamp colocou um trecho de uma dessas crônicas, que a gente vai fazer a leitura antes de ir para a questão, que diz o seguinte: eu sou um pobre relojoeiro. Quem leu essa coletânea de crônicas já sabe que todas as crônicas têm o mesmo narrador, que é esse relojoeiro já aposentado, mais velho, com certos status, com riqueza, né? Porque relojoeiro naquela época era uma profissão de muito prestígio. Então ele fica ali observando os acontecimentos da sociedade de um patamar mais elitizado, tá bom? Então ele pertence à elite, ele fica ali olhando o que está acontecendo na sociedade e de uma forma irônica, aquele estilinho Machado de Assis gostoso, né? Ele vai então retratando o que está acontecendo. Então vamos ver esse trecho, né? Eu sou um pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora, descri do ofício. Ele desacreditou do ofício de ser relojoeiro, tá? Por quê? Porque o relojoeiro trabalha com exatidão, trabalha sempre colocando os relógios, contando as horas, os minutos, os segundos, os milésimos. Então trabalha com muita exatidão e ele percebeu ao longo da vida dele que isso não acontece, ele não consegue controlar tudo, tá? Um exemplo: o Partido Liberal, segundo li, estava encasacado e pronto para sair. Gente, o Partido Liberal, ele estava pronto para fazer alguma reforma, pronto para fazer alguma coisa boa, tá? Lembrando que na época a gente tinha o quê? Monarquia. A gente não pode nunca nos desprender do contexto de escrita, tá? A gente tinha um Brasil monárquico, com dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. A gente não pode pensar com a cabeça de hoje, a gente tem que pensar com o contexto da época, tá? Então era esse o contexto, um Brasil monárquico. Então o Partido Liberal, segundo li, estava encasacado e pronto para sair. Esse pronto para sair estava prontinho, vestido para fazer alguma coisa boa pelo Brasil, com o relógio na mão, né? Sempre pensando na questão do relógio, porque a hora pingava, a hora estava passando, né? Então eles estavam ali prontos para fazer algo grande pelo Brasil. Faltava ali só o chapéu, era um detalhe, faltava um detalhe ali para ele fazer alguma coisa pelo país, que seria o chapéu Dantas ou o chapéu Saraiva, ambos da chapelaria aristocrata. Então tá fazendo uma analogia a quê? Aqui existia ali dois políticos, né, da época, o Dantas e o Saraiva, eram dois políticos muito importantes para a época, que pertenciam ao mesmo partido, né, tinham as mesmas ideias e estavam prontos para fazer alguma coisa, e daí era só pô-lo na cabeça e sair, era um detalhe, e fazer alguma coisa. Nisto, daí quando ele apresenta esse nisto, ele apresenta algum ponto contraditório. Nisto passa o carro do paço com outra pessoa. E ele descobre que o seu relógio está adiantado e o da sua Alteza é que se atrasara. Quem os porá de acordo? Então, ele faz uma analogia a certas ideias, tá? Então a gente tem ali os governantes defendendo ideias, a gente tem a monarquia, a Vossa Alteza, né, defendendo outras ideias. Quem os porá em acordo, tá? É um trecho muito interessante de uma dessas crônicas. Agora vamos então para a análise da questão. A questão diz o seguinte: com relação ao excerto da crônica de Machado de Assis, publicado em 5 de abril de 1888, isso é muito importante a gente saber a data, tá bom? Então foi antes da República, tá bom? E foram todas as crônicas publicadas na Gazeta de Notícias. É correto afirmar que a metáfora mecânica, essa analogia com o relógio,
faz referência à passagem do tempo, aludindo à expectativa de mudança de. O que será que essas personagens ali estavam tentando mudar? Então vamos lá, letra A. Regime a partir de discordâncias políticas que levaram à eleição do governo imperial. Vocês acham que essa palavra eleição cabe a um regime monárquico? Então, vamos eliminar, né? São aí pegadinhas com algumas, né, com algumas palavrinhas que são colocadas para a gente poder, para despertar esse olhar. Letra B. É a expectativa de mudança de século, marcada pela perspectiva da chegada do meteorito de Bendegó na corte imperial. Por algum acaso, aquele trecho está falando sobre esse meteorito? Não. Letra C. Mudança de mentalidade escravagista com um pacto político para a suspensão de costumes imperiais. Não é disso que está falando esse trecho, tá? Porque, aliás, quem criou, né, quem fez a abolição? Foi a monarquia, não foi? Então não era costume, né? Ele está colocando esse costume imperial, mentalidade escravagista. A monarquia foi a favor da abolição. Quem ficou ali tentando manter a abolição foram os grandes cafeicultores da época, né? Isso vocês devem estudar com certeza nas aulas de história, mas lendo as crônicas a gente percebe também essa questão dos grandes cafeicultores, dos grandes fazendeiros. Eles precisavam economicamente dos escravos, tá bom? Então a gente tem como resposta certa a letra D. Por quê? Porque eles querem então uma expectativa de mudança da legislação com a alternância entre partidos para a formação de um novo ministério no governo imperial. Nessa época ficava sempre uma questão política, né, de dois partidos. Uma hora era um que tomava ali as decisões, numa outra hora era outro, né, e a monarquia ficava revezando esses partidos de acordo, claro, que com seus interesses, tá bom? Então a questão que está sendo tratada ali era, então, a mudança da legislação. E é por isso que no trecho ele fala, né, que nisto passa o carro do passo com outra pessoa. Então um outro partido acabou assumindo aquela situação, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Gente, responder questões de vestibular não é chute. Você precisa encontrar sempre a justificativa para aquela determinada resposta ser a correta e para que as outras sejam as incorretas, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Grande beijo para todos vocês. E espero ter ajudado os vestibulandos. Aliás, compartilhem esse vídeo com os colegas, né? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.